Olha, com a volta do calor, né, vocês já percebem as temperaturas já aumentando mais um pouco e o risco de incêndio em vegetações aumenta, que na maioria das vezes é causado aí por falta de cuidado das pessoas. Os bombeiros trazem um alerta para evitar acidentes. Quem traz os detalhes para a gente é Juliana Santos ao vivo. Bom dia, Juliana. A gente já precisa ficar de olho e a gente já começa a registrar, principalmente nas notícias, né? Esse aumento, fogo na vegetação, muita fumaça, o povo sem conseguir respirar direito e muitas vezes, né, aquele lixinho ali, né, que parece inofensivo, que a gente põe fogo nele, pode causar aí um problemaço, né, Juliana? Bom dia. Isso, Renata, bom dia para você, bom dia também para todos que estão nos acompanhando. Lá perto da minha casa, semana passada aconteceu isso, viu? Colocaram uma quantidade de entulhos, de lixos ali para queimar, limpando um terreno. E como você mesmo disse, a maioria desses incêndios eles acontecem não por causas naturais, mas também por influência humana. Lá perto de casa, por exemplo, subiu uma fumaça extremamente tóxica, preta, e a gente passou a tarde inteira sofrendo, viu, por causa do cheiro e da dificuldade que a gente sentiu para respirar. E por isso surge esse alerta, Renata, não só quando a gente limpa os terrenos e faz essa queimada ali desses entulhos, pode sim gerar um incêndio de grandes proporções, mas também bitucas de cigarro que são jogadas muitas vezes em terrenos, questões também como fogueiras que são feitas em áreas de mata e são mal apagadas. Muitas questões como essas podem sim causar incêndios de grandes proporções e os riscos são enormes, né? O vento, como tem intensificado muito mais nos últimos dias, ele leva ali esses resíduos para áreas muito maiores. Por isso que esses incêndios em grandes proporções, eles são sim registrados, principalmente nesse período mais quente, que está ventando muito mais. E além, né, desse incêndio se espalhar em grandes proporções, a gente tem a fumaça tóxica, que é muito difícil, né, de lidar com ela, além também da destruição da fauna e da flora no espaço. Por isso que os bombeiros emitem esse alerta para que a gente fique atento e evite essas situações. Eu conversei, por exemplo, com o tenente Anderson Torres, que é comandante da 5ª Seção de Bombeiros aqui de Caruaru, e ele alertou sobre essas questões e também reforçou a importância da gente prevenir. Bom dia. Então, nesse período com o clima mais seco, a gente tem um aumento, né, desse tipo de ocorrência, mas a maior causa ainda é pela ação humana, né? Principalmente pela limpeza de terrenos com o manejo do fogo. Quais os maiores riscos dessa prática e o que é que ela pode causar em grandes proporções? Os maiores riscos é atingir o patrimônio, né, das pessoas e a vida, né? A vida dessas pessoas. Só que, além disso, esse tipo de incêndio ele traz outros problemas, né? Causa danos, prejuízo à fauna e à flora, causa infertilidade do solo e tudo isso traz esse problema ambiental, né? Poluição do meio ambiente. Comandante, que cuidados as pessoas devem ter para evitar o fogo em áreas de mata? O pessoal deve evitar fazer descarte, por exemplo, de pontas de cigarro em locais de mata. Deve evitar acúmulo de lixo em terrenos baldios, né? Em terrenos com muita vegetação. Também não deve estar fazendo uso de fogo para fazer a limpeza desses terrenos, manejo de fogo, para evitar que esse tipo de ocorrência ocorra. E ao caso de visualizar, né, um incêndio em terrenos, pode ligar 193, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Em relação também a lixo, muitas vezes a gente encontra as pessoas acumulando lixos em terrenos e também colocando fogo nesse material. Muitas vezes esse fogo se alastra, né, também alcança as vegetações das redondezas. Essa é uma prática também que deve ser evitada, né? Com certeza. Como eu destaquei anteriormente, deve evitar esse acúmulo de lixo em terrenos e mais ainda esse tipo de eliminação dos resíduos, né, através da utilização de fogo, porque pode ser que haja perda do controle e esse fogo se alastre por uma vegetação ali, visto também a incidência do vento, né, naquele local, que faz com que as chamas se espalhem. Estamos na primavera, né? Os dias estão ficando mais quentes. Também é um clima mais propício para que os incêndios, né, os focos de fogo, eles possam se alastrar de uma forma mais rápida? Sim, com certeza. A gente durante esse período, né, principalmente nos meses de
novembro, dezembro e janeiro tem um aumento bem acentuado desse tipo de ocorrência, justamente porque é um período mais seco, a gente tem um clima mais seco e venta muito, né? Aí o que facilita a propagação do fogo. E o calor também presente faz com que haja uma grande dificuldade desse fogo, desse tipo de incêndio ser controlado. Comandante, reforce para a gente, então, o que a pessoa precisa fazer ao ver o foco de um incêndio. Deve ligar, né, 193, deve procurar um local seguro com sua família, avisar outras pessoas também que estejam ali por perto para sair das localidades. Não tentar combater o fogo, né, porque uma vez que está descontrolado é perigoso, e esse tipo de ocorrência deve ser realmente combatido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Então, visualizou um incêndio em vegetação, liga 193 que a gente vai prestar nosso atendimento a fim de extinguir aquelas chamas. A gente acompanhou agora a fala do comandante da 5ª Seção de Bombeiros de Caruaru, Tenente Anderson Torres, reforçando esse alerta. E a gente também aproveita, Renata, para lembrar e reforçar que a prevenção ainda é a maior aliada nesses casos. Não jogar bitucas de cigarro, não limpar terrenos com fogo, evitar acender fogueiras em locais de muita mata, manter terreno limpo. Se você tem um terreno, mantenha ele limpo, ali sem mato, sem lixo. Tudo isso contribui para que a gente evite esses incêndios em áreas de mata, para que não se tornem incêndios, né, de grandes proporções. Se você vê um foco de incêndio, assim como o comandante reforçou para a gente, não tentar apagar sozinho. Ligar imediatamente, né, para o Corpo de Bombeiros, no número 193, para que a equipe chegue lá o mais rápido possível e possa fazer, né, todo esse trabalho para apagar esse fogo. Isso é importante também. E esses são o alerta, né, que a gente deixa, e reforçando o número dos bombeiros 193. Renata. Pelas informações.